Vamos para o último vídeo sobre eclesiologia e neste oitavo, a organização da igreja. Bom, vamos falar sobre alguns tópicos. O primeiro, dentro de organização da igreja, o governo da igreja. É evidente que o propósito do Senhor era que houvesse uma sociedade de seus seguidores que comunicasse o evangelho aos homens e o representasse no mundo. Mas ele não moldou nenhuma organização, nenhum plano de governo, não estabeleceu nenhuma regra detalhada de fé e prática. Entretanto, ele ordenou os dois singelos ritos de batismo e comunhão, e ao mesmo tempo ele não desprezou a organização, pois a sua promessa concernente ao Consolador vindouro deu a entender que os apóstolos seriam guiados em toda a verdade concernentes a esses assuntos. Portanto, o que ele fez para a igreja foi algo mais elevado do que uma organização. Ele concedeu sua própria vida, tornando-a um organismo vivo. Assim como o corpo vivo se adapta ao meio ambiente, semelhantemente o corpo vivo de Cristo foi dada a liberdade para selecionar suas próprias formas de organização segundo suas necessidades e circunstâncias. Naturalmente, a igreja não era livre para seguir nenhuma manifestação contrária aos ensinos de Cristo ou à doutrina apostólica. Qualquer manifestação contrária, qualquer manifestação contrária aos princípios da Escritura é corrupção. Isso não se discute. Durante os dias que se seguiam ao Pentecoste, os crentes praticamente não tinham organização e, por algum tempo, faziam os cultos em suas próprias casas. Observavam as horas de oração no templo, como você pode conferir no texto belíssimo de Atos capítulo 2, verso 46. Isso foi completado pelo ensino e comunhão apostólicos. Ao crescer numericamente a igreja, a organização originou-se das seguintes causas. Primeira, oficiais da igreja foram escolhidos para resolver as emergências que surgiram, como, por exemplo, em Atos, capítulo 6, verso 1, 5. Segunda, a possessão de dons espirituais separava certos indivíduos para a obra do ministério. As primeiras igrejas eram democráticas em seu governo, circunstância natural em uma comunidade onde o dom do Espírito Santo estava, digamos, disponível a todos, e onde toda e qualquer pessoa podia ser adotada, ou dotada, melhor dizendo, de dons para um ministério especial. É verdade que os apóstolos e anciãos presidiram as reuniões de negócios e a seleção dos oficiais. Mas como é que eu vou explicar? Tudo isso se fez com cooperação da igreja. Isso. Atos capítulo 6, do 3 ao 6, 15, 22, 1 Coríntios 16, 3, 2 Coríntios 8, 19, Filipenses 2, 25. Essas referências dá. Pelo que se lê em Atos 14, 23 e Tito 5, poderá entender que Paulo e Barnabé nomearam anciãos sem consultar a igreja. Mas historiadores eclesiásticos de responsabilidade afirmam que eles os nomearam de maneira usual pelo voto do membro da igreja, ou do voto da membresia da igreja, seria melhor aqui. Vemos claramente que o Novo Testamento não dá apoio para uma fusão das igrejas em uma máquina eclesiástica governada por uma hierarquia. Não de jeito nenhum. Nos dias primitivos, não havia nenhum governo centralizado abrangendo toda a igreja. Cada igreja local era autônoma e administrava seus próprios negócios com liberdade. Naturalmente, os 12 apóstolos eram muito respeitados por causa das suas relações diretas com Cristo e exercia, sim, autoridade. Confira Atos capítulo 15. Paulo exercia certa supervisão sobre as igrejas gentílicas, entretanto, essa autoridade era puramente espiritual
e não necessariamente uma autoridade oficial, tal como se outorga numa organização, embora que cada igreja fosse independente da outra quanto à sua jurisdição. As igrejas do Novo Testamento mantinham relações cooperativas umas com as outras. Dá uma lida em Romanos capítulo 15, 26, 27, 2 Coríntios 8, 19 e também Gálatas 2, 10, sim, Romanos 15, 1, 3 João 8. Nos séculos primitivos, as igrejas locais, embora nunca lhes falasse ou faltasse o sentimento de pertencerem a um só corpo, eram comunidades independentes e com governo próprio, que mantinham relações umas com as outras, não por uma organização política que as reunissem, todas elas, mas por uma comunhão fraternal mediante visitas de delegados, intercâmbios de cartas e alguma assistência recíproca indefinida na escolha e na consagração de pastores. Vamos falar um pouco a respeito do ministério da igreja. No Novo Testamento são conhecidos como duas classes de ministério. O ministério geral e profético, porque era exercido em relação às igrejas, de modo geral, mais do que em relação a uma igreja particular, e profético, por ser criado pela possessão de dons espirituais. O ministério local e prático, local porque era limitado a uma igreja, prático porque tratava-se de administração da igreja. O ministério geral e profético. Vamos trabalhar essa palavra que eu acabei de dizer. Bom, ministério geral e profético nós poderíamos classificar primeiro os apóstolos. Eram homens que receberam sua comissão do próprio Cristo em sua pessoa. Dá uma conferida em Mateus 10:5, Gálatas 1:1, que haviam visto a Cristo depois da sua ressurreição. Atos 1:22, 1 Coríntios 9:1, havia gozado de uma inspiração especial. Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12. 1 Tessalonicenses 2:13, exercia um poder administrativo sobre as igrejas. 1 Coríntios 5, versos 3 ao 6, 2 Coríntios 10, verso 8, e João 20, 22, e também o verso 23. Levavam credenciais sobrenaturais, 2 Coríntios 12, 12, cujo trabalho principal era estabelecer igrejas em campos novos. 2 Coríntios 10, verso 16. Eles eram administradores da igreja e organizadores missionários chamados por Cristo e cheios do Espírito Santo. Os 12 apóstolos de Jesus e Paulo, que por sua chamada especial constituía uma classificação à parte, eram apóstolos por preeminência. Entretanto, o título de apóstolo também foi outorgado a outros que se ocupavam na obra missionária. A palavra apóstolo significa simplesmente missionário, ou, de um português bem clássico, enviado. Atos, capítulo 14, verso 14, Romanos 16, verso 7. Tem havido apóstolos desde então? É a pergunta que eu sei que vocês estão fazendo enquanto ouve e assiste essa aula. A relação dos 12 para Cristo, ou para com Cristo, foi uma relação única que ninguém desde então pôde ocupar. Sem dúvida, a obra de homens como John Wesley, com toda razão, pode ser considerada, sim, como obra apostólica. Um exemplo, claro, Vamos também falar aqui a respeito de profetas. Eram os dotados do dom da expressão inspirada. Desde os primeiros dias até o fim do século, constantemente apareceram nas igrejas cristãs, profetas e profetisas, enquanto os apóstolos e os evangelistas levavam a mensagem aos incrédulos, o ministério do profeta era particularmente entre os cristãos. Os profetas viajavam de igreja em igreja, tanto como os evangelistas o fazem na atualidade. Não obstante, cada igreja tinha profetas que eram membros ativos dela. Também vamos trabalhar a respeito dos mestres. Quem eram? Eram os dotados de dons para exposição da palavra. Tal qual os profetas, muitos deles viajavam de igreja em igreja. O que nós chamamos de evangelistas
poderíamos chamar hoje de pregadores, né? Em alguns casos mais modernos, conferencistas. Eu detesto essa palavra conferencista. Não para o serviço eclesial, não tem sentido. Vamos falar um pouco do ministério local e prático. O ministério local, que era nomeado pela igreja com base de certas qualidades, está lá em 1 Timóteo capítulo 3. Incluía os seguintes: quais são os presbíteros ou anciãos, aos quais foi dado o título de bispo, que significa supervisor ou que exerce superintendência. Exerciam superintendência geral sobre a igreja local, especialmente em relação ao cuidado pastoral e a disciplina. Seus deveres eram geralmente de natureza espiritual. Às vezes chamavam de pastores, Efésios 4:11, Atos 20:28. Durante o primeiro século, cada comunidade era governada por um grupo de anciãos ou bispos, presbíteros ou bispos, de modo que não havia um obreiro só fazendo para toda a igreja o que um pastor faz no dia de hoje. Não. No princípio do terceiro século, colocava-se um homem à frente de cada comunidade, com o título de pastor ou bispo. Associados com os presbíteros, também havia um grupo de obreiros, ajudantes, chamados de diáconos. A instituição da diaconia, você se lembra, está em Atos capítulo 6, 1 ao 4. Também podemos conferir em 1 Timóteo 3, 8 ao 13, Filipenses 1 e 1. E diaconisas, Romanos 16, 1, Filipenses 4, 3, cujo trabalho parece geralmente ter sido de visitar de casa em casa e exercer um ministério prático entre os pobres e os necessitados. 1 Timóteo 5, do 8 ao 11. Os diáconos também ajudavam os anciãos ou bispos, os presbíteros ou bispos, na celebração da ceia do Senhor. É isso. Se você tiver mais alguma informação, coloca aqui embaixo para nos abençoar e partilhar. O texto que eu sempre uso para essas coisas é o texto de teologia sistemática que eu mais amo, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mayan Pirman, publicado pela Editora Vida. Esse que está aqui na minha mão, que eu passei o tempo todo com ele. É o texto base de nossos vídeos. Adquira ele. É um merchandising que eu faço questão de fazer de graça, porque, para mim, é o melhor texto teológico protestante disponível à igreja em língua portuguesa hoje. Deus abençoe. Fácil acesso, claro, sintético, sem ser raso e, ao mesmo tempo, bíblico. Deus abençoe. Muito obrigado.